Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Domingão. Hoje a gente começa uma temporada especial nesse mês de dezembro. Vão ser 3 lives, né? Essas 3 lives ela tem um caráter de formação, né? Para o nosso 2025, né? 2024, 2025. Então hoje a gente vai trazer, né? O primeiro episódio de uma temporada de 3 episódios, né? Que vai ser um preparo para o nosso próximo ano. Então, se você conhece alguém, né, que gosta desse tipo de conteúdo, se você já assiste minhas lives aqui no domingo, já sabe o nível do conteúdo que eu trago aqui, pega o aviãozinho aqui e compartilha, né, com 3 amigos seus que você acha que vai fazer sentido agregar esse valor para eles, tá bom? Então, um beijo, boa noite a todos aí, Aide, Silvana, Mônica, Ana Paula, Meire, Ed, Celeste, doutora... que eu não tô vendo o nome aqui. Simbora, vamos lá. Deixa eu acenar aqui pra galera. Então é isso, gente. Essa live de hoje a gente vai falar sobre como tornar nossos sonhos uma realidade, né? Isso é muito, muito, muito importante. Pensa num tema extremamente valioso, né? E hoje, quando eu fui na rua pegar meu almoço, eu peguei e vi essa foto aqui, ó. Essa foto aqui, ela me remete muito, 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 muito. Não sei se quem já assistiu algumas lives minhas muito antigas aí. E nessas lives antigas eu já postei essa foto, né? Essa aí é a casa que eu morei quando eu fazia cursinho aqui em Feira, antes de passar em medicina, né? E não sei se vocês sabem, se alguém que mora nessa casa aí hoje, não sei nem quem que mora nessa casa. Eu passei lá hoje, vi e tirei foto. Aquele andar de cima... Primeiro eu morei na casa de baixo, depois eu morei na casa de cima, né? E aquele quartinho ali que vocês estão vendo, aquele lá no canto, que tem uma janela isolada lá, era o quarto que eu dormia, né? Nesse quarto aí que eu passei 2 anos mais ou menos da minha vida, né? E esse quarto ele traz muito, muito, muito significado pra mim. Por quê? Porque aí foi onde eu realizei um grande sonho, né? O sonho de me tornar médico, né? Foram nesses 2 anos aí que eu integralmente foquei 100% da minha energia, né? Para uma prova de vestibular, que é para ser aprovada aqui na UFS. E essa foto ela traz muito, 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 muito para mim. Por quê? Porque essa foto ela vai remeter aí muito do que eu vou falar nessa live de hoje, né? Por quê? Porque eu tinha um sonho nessa época, que era me tornar médico e passar em medicina. E muito do que eu aprendi nesses 2 anos, eles vão servir de base pra gente falar na live de hoje, tá bom? Então por isso que essa foto é uma foto importante pra mim. Por quê? Porque a primeira coisa, né, pra gente pensar em realizar nossos sonhos é a gente saber quais são os sonhos que realmente a gente está disposto a realizar. Isso é muito importante. Por quê? Porque todos os dias a gente tem desejos. Todo dia a gente quer uma coisa nova, né? E quanto mais a gente acessa novos ambientes, mais a gente deseja novas coisas. Então, ou seja, novos sonhos eles vão surgindo na nossa mente. Perfeito? Mas nem todos os sonhos são sonhos que realmente a gente está disposto a focar neles para realizar. Então isso é muito importante, né? Então, diante de tantas vontades que a gente tem ao longo do nosso dia, diante de tantos desejos que vão surgindo no percurso da nossa vida, a gente precisa saber quais sonhos realmente fazem sentido para o que a gente quer, para o futuro da gente. Então esse é o primeiro ponto. Então por que eu trouxe essa foto? Porque nesses 2 anos aí eu tinha muita, muita certeza do que eu queria. Eu ia me tornar médico. E eu me tornei médico. Então quando você quer muito algo, né? E esse é uma estratégia que eu utilizo hoje para realizar os meus sonhos, é você começar a sentir a realização desse sonho na tua cabeça. É começar a se projetar no futuro, né? Concretizando isso. Eu falei um pouco disso no final da live da semana passada, né? E vai ficar como se fosse uma extensão da live, né? Pra gente começar aqui a aquecer o tema da live de hoje. É você, primeiro, querer muito algo. Você ter muita clareza do que você quer, né? Por isso que eu falei assim, como tornar nosso sonho uma realidade. Para que esse sonho se torne realidade, primeiro a gente precisa querer muito isso. A gente precisa ter muito isso na nossa cabeça, muito bem desenhado, sabe? Então, a partir do momento que você desenha isso, é importante que você concretize isso na tua cabeça. Começa a sentir isso. Falei muito disso na live passada, né? Você começar a se sentir como dono daquela realização, né? Então, nessa época que eu estudava, né, eu acordava 3 horas da manhã para estudar e quando eu começava a estudar e às vezes fraquejava, eu sempre me sentia lá na UFS, sabe? Fazendo o tutorial, né, que é uma prova que tem
que na formação acadêmica da UFES aqui, que é uma metodologia específica em que você tem duas provas semanais. Então eu já me via fazendo aquelas provas. Eu já me via andando pela UFES. Eu já me via pegando ônibus para ir para a faculdade. Então aquilo tudo, como estava muito concreto na minha mente, as minhas ações diárias, elas passavam a ter um sentido diferente. Então olha que interessante. Então a primeira coisa que a gente precisa concretizar na nossa cabeça da gente para a realização dos nossos objetivos é ter muita clareza do que a gente quer. Depois de muita clareza do que a gente quer, a gente precisa começar a construir a concretização disso dentro da cabeça. Olha o que eu falei. Eu começava a me sentir na UFES. Eu começava a viver aquilo dentro da minha cabeça. Então, aquelas coisas iam se concretizando. Era como se eu construísse uma trilha dentro da minha cabeça e que essa trilha fazia eu já sentir isso. Isso é muito doido. Porque eu tô assistindo aqui recomendo para quem não assistiu, assistir no Netflix, que é um documentário sobre Ayrton Senna. E é muito doido porque eu via ele fazer as coisas aqui, eu sentia isso, sabe? Eu sinto isso nas minhas realizações. Quando você quer muito algo, você precisa depositar muita tua energia. Né? E a gente vai começar a falar disso aqui daqui a pouco. Então, a primeira coisa é isso. Então, você ter muita clareza do sonho que você quer. Segundo ponto é começar a concretizar isso na tua cabeça, fazendo isso acontecer dentro do teu cérebro. Talvez para muitos não faça muito sentido, mas se você começar a pegar isso que eu estou falando aqui, começar a aplicar isso no teu dia a dia, você vai ver o quanto alguns sonhos teus vão começar a se tornar real. Né? E para que isso se materialize no mundo físico, você precisa construir isso no teu mundo mental. Né? Por quê? Porque quando isso é construído no teu mundo mental, né, quando eu falo isso dentro do teu cérebro, dentro da tua imaginação, essa imaginação ela vai servir de proa. Ou seja, o que é a proa? É o direcionamento. Então, ou seja, como eu tinha isso muito concretizado na minha cabeça e como eu já me sentia médico antes de ser médico, todas as vezes que o despertador tocava às 3 horas da manhã, existia uma conexão neural entre esse virtual da minha cabeça e a concretização desse mundo material que me motivava a acordar às 3 horas da manhã. Então, ou seja, é muito difícil acordar às 3 horas da manhã porque está tudo escuro, é o melhor sono da noite. Mas, quando tinha muito sentido aquilo que eu estava fazendo, eu levantava da cama e ia estudar. Né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque isso tudo fazia sentido para mim. Então, ou seja, sábado, quando eu via as pessoas se divertirem e eu estava ali estudando, isso fazia sentido. Existia uma coerência. E aqui a gente começa a entrar num primeiro ponto importante da live, que é quando você tem muito bem definido o teu sonho, quando você concretiza ele dentro do teu mundo imaginário, né, através da tua imaginação aqui, você precisa agora entender quais são as ações que você precisa implementar no teu mundo real, para que essas ações implementadas, elas concretizem a realização do que está na tua mente já. Então olha que interessante. Então, ou seja, quando você deseja algo, né? E eu trago muito isso, muitos pacientes falam assim, doutor, eu estou me planejando financeiramente, eu estou me organizando, um dia eu vou chegar aí. Eu sempre falo isso, concretiza isso na tua cabeça, se sinta já lá na clínica fazendo seu tratamento, deitado lá, assistindo a televisão, começa a construir isso dentro da tua imaginação, porque essa construção imaginária vai fazer o sentido. Se o que te impede de realizar hoje o sonho de tratar os varizes comigo é a questão de finança, de dinheiro, quando você começa a entender isso dentro da tua cabeça e construir, né, a realização disso já vivendo lá na clínica, quando você tomar a decisão disso e entender que você precisa juntar financeiramente, você começa a filtrar aonde você vai gastar teu dinheiro. Então, ou seja, em vez de gastar com besteira, com coisas que não vão te agregar valor, ou com coisas que não são realizações que você deseja muito, você passa a ter um outro sentido até pro teu dinheiro. E muitas vezes a gente consegue o dinheiro a partir do momento que a gente filtra as nossas decisões. Olha que interessante. Eu já falei disso em umas lives mais antigas, né? Que eu contei a história lá de uma blusa da Elos que eu queria comprar. E eu comecei a juntar. Ou seja, mesmo com 10 reais que minha avó me dava para carregar a feira dela de sábado, né? Aquela história lá que eu falo sempre. Aqueles 10 reais, quando filtrados em prol da realização daquela blusa que eu queria, aquilo se materializou. E começou a se materializar. Então, ou seja, quando eu consegui adquirir uma blusa tendo um planejamento financeiro, mesmo com a quantidade de pouca de dinheiro que eu conseguia juntar, aquilo construiu dentro da minha cabeça uma trilha neural. Que, passo número 1, eu tenho que ter clareza do sonho que eu quero. Passo número 2, eu preciso já
construir a realização disso dentro da minha imaginação. E o passo número 3 é conseguir entender quais são as estratégias que eu preciso aplicar no meu dia para que isso se concretize. Então isso é extremamente, assim, muito doido isso. Por quê? Porque depois disso, né, depois da realização desses micro sonhos lá do meu passado, que o meu mapa de mundo ele foi ampliando, né, para outros horizontes que eu vejo hoje, outras coisas passaram a ser mais sentido. Então eu estava conversando ontem com o anestesista lá na clínica e com a minha equipe, que quando eu terminei minha residência em 2019, e eu botei na minha cabeça, eu falei assim, ó, eu vou abrir a minha clínica em 2 anos. Eu já vivia a minha clínica. Ou seja, o Instituto Varizes, que hoje é Clínica Tempo, ele já estava dentro da minha cabeça. Eu já imaginava tudo isso. Eu já imaginava meu paciente deitado assistindo televisão. Eu já me imaginava atendendo meu paciente com hora marcada. Eu já imaginava vendo meu paciente viver toda essa experiência que eu proporciono hoje na minha consulta. Então aquilo tudo já fazia parte da minha imaginação lá em 2019. Por quê? Porque isso dava coerência quando eu chegava domingo às 2 horas da tarde, que eu pegava o carro e ia para Chapada Diamantina, passar lá quase a semana toda atendendo no interior, e rodar quase 2.000 quilômetros em 3 dias, aquilo tinha uma associação com a realização que já estava na minha cabeça. Então, ou seja, quando eu ia para Gandu e acordava às 4 da manhã, chegava lá, ficava lá até 9 da noite, voltava meia-noite para operar no sábado, aquilo tudo tinha coerência com a concretização do meu sonho que já estava na minha cabeça. A realização da clínica já estava na minha cabeça. E eu tinha colocado um prazo para isso. Só que não adianta eu colocar isso na minha cabeça e ficar sentado esperando que isso vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então a primeira coisa é você entender que você precisa agir sobre o teu dia a dia em prol da concretização daquele sonho. Mas para que você consiga se perpetuar, né, nessas ações até se realizar, é importante você ter muita clareza do que você quer e do que você precisa fazer para isso acontecer. Eu conheço muita gente que sonha em ficar rico, né? Sonha em ter um filho muito inteligente, sonha em ter sucesso profissional, mas a 99% das pessoas elas ficam só no imaginário. Só que se vai ficar só no seu imaginário, não vai se concretizar as coisas. Então isso é muito importante. E quando você desenha isso, passa a ter coerência. Então, ou seja, em 2020 eu rodava quase 10.000 quilômetros por mês, todos os meses. Ou seja, não era fácil. Várias vezes eu estava almoçando dentro do carro, várias vezes eu tomei café dentro do carro, jantei dentro do carro. Só que aquilo tinha coerência com o que eu estava buscando para minha vida. Aquilo tinha coerência porque eu determinei um prazo de 2 anos para a concretização do meu sonho naquele momento, que era a clínica. Então olha como os meus sonhos, que começou com uma blusa da Elos, que custava na época R$37, elas foi sendo empilhado para passar em medicina e acordar às 3 horas da manhã, como eu mostrei aqui, né? Nessa foto aqui, desse quarto. Então, ou seja, à medida que você vai realizando sonhos na tua vida, a tua capacidade de ação sobre, né, os objetivos para chegar na concretização daquele sonho, eles passam a ter mais firmeza. Você passa a suportar mais o processo. Então isso é muito importante. Então, ou seja, o teu sonho ele tem que ter coerência com as tuas ações. O teu sonho tem que ter coerência com a tua resistência para a concretização desse sonho. Então, se você não entende isso, dificilmente você vai conseguir realizar o teu sonho, né? Isso é muito, muito importante. Então, é importante que todos vocês comecem a entender isso, para não se colocar como vítima. Ah, é porque, infelizmente, fazer esse tratamento é para rico. Ah, não, é porque aquela casa ali não é para mim, não. Aquela casa ali é só para quem tem dinheiro. Não, poder ter o meu filho se destacar é só para quem estudou em colégio particular, colégio bom. Para meu filho que estuda aqui nesse colégio mais simples, não consegue, não. Então, quem te disse isso? Quem te disse, sabe o que foi? É você mesmo. É você tentando justificar para a tua cabeça que aquilo ali não é para você. É que você não teve as oportunidades que ele teve. E isso é muito doido, né? Mais uma vez, desse documentário que eu assisti hoje, não terminei, que ele mostra isso. A capacidade de Ayrton Senna, ele era além das coisas. E para ele conseguir chegar onde ele chegou, ele primeiro teve que andar no carro ruim.
Então, ou seja, ele chegou num limite que ele tinha capacidade de vencer, mas ele não tinha as ferramentas adequadas, que era o carro ali, para conseguir ser campeão. Então, ou seja, o segundo ponto para você conseguir realizar os teus sonhos é você descobrir as ferramentas certas para que isso aconteça. Então, ou seja, para conseguir comprar a blusa da Elos, que eu não tinha condições naquela época, meu pai podia me dar, eu tive que olhar para o meu ambiente e identificar dentro desse ambiente quais eram as ferramentas que eu podia acessar para conseguir levantar aquele dinheiro de forma honesta. E foi aí que eu descobri que minha avó ia para feira todo sábado. E que lá, né, quando ela ia para feira, ela dava para o menino um dinheiro para ele carregar a cesta dela. Ou seja, eu queria a camisa, eu não tinha dinheiro, mas eu comecei a olhar para o meu ambiente para achar possibilidades de levantar esse dinheiro. E aí o primeiro ponto foi que eu falei, se eu carregar essa feira, a minha avó, em vez de pagar para o menino, ela paga para mim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com o dinheiro que ela me dava no sábado para carregar aquela feira, não era o suficiente para comprar camisa. E aí entra o segundo ponto. Você tem que ter paciência de juntar aquele dinheiro, sabendo projetar no tempo. Então, ou seja, se a blusa custava R$40, eu acho que ela tem R$27. Se eu tivesse paciência de acordar todo sábado cedo, se eu tivesse paciência de levar essa feira e esperar 30 dias juntando ali para conseguir comprar aquela camisa, as coisas iam concretizar. Então não é só querer a camisa. Ah, eu quero, mas não tenho dinheiro, então vou me lamentar. A vida é assim mesmo, a vida é injusta. A vida só é justa para aquele menino que nasceu com dinheiro, aquele que o pai pode pagar. Não. Você tem duas opções na tua vida. Ou você para de sonhar, ou você sonha, na verdade 3 opções. Ou você nem sonha, para não se permitir desejar algo, ou você sonha e fica apenas no sonho, ou você sonha e tem muita certeza da concretização disso e vai agir sobre as tuas ações para tornar isso possível. Então lá naquela época, lá eu acho que tinha 12 anos, isso começou a acontecer. Segundo ponto foi o que eu falei, passar em medicina. Isso aqui é 3 pontos de inflexão da minha vida. Ou seja, eu queria muito passar em medicina, eu comecei a viver na minha mente sendo médico antes de ser, e eu comecei a agir todos os dias em prol de decisões concretizar de forma mais rápida. Ou seja, eu dei intensidade nas minhas ações de estudo, a estratégia que eu utilizava para estudar. E o terceiro ponto, né, de inflexão aqui que eu trouxe para a live de hoje é sobre o fato de eu querer abrir minha clínica em 2 anos, lá em 2019. Em 2021, 3 de fevereiro de 2021, eu abri minha clínica, 2 anos depois. Então, olha como é interessante. Não é sobre desejar o sonho. É sobre você agir em prol da concretização dele. Perfeito? Ótimo. Então, eu falei sobre clareza do teu sonho. Segundo, sobre você começar a construir a realização dele dentro da tua cabeça. Terceiro, você começar a descobrir quais são as ferramentas que vão te aproximar da concretização desse sonho. Perfeito? Quarta coisa, quais são as pessoas que eu devo me aproximar para que essas pessoas me ajudem a concretizar esse sonho? Olha que interessante. Por quê? Porque a depender do sonho que você sonha, da grandeza desse sonho, você não vai conseguir fazer a concretização dele sozinho. Você vai precisar de pessoas para te mostrar o caminho. Pessoas para te ajudar a desenvolver as habilidades para chegar nesse caminho. Pessoas para te incentivar nas horas que você fraquejar durante o percurso desse caminho. Então olha como é importante a gente saber selecionar as pessoas que têm coerência com as habilidades que eu preciso desenvolver no percurso da realização desse sonho. Por quê? Porque se eu não encontrar essas pessoas, principalmente se eu tiver sonhos muito grandes, dificilmente eu vou conseguir realizar esse sonho. Então, ou seja, a tua frustração de não realizar, ela também pode estar condicionada às pessoas que estão ao teu redor. Por quê? Vamos lá, dar um exemplo. Você quer perder peso. Você está decidido a perder peso. Você já se vê com menos peso. Só que você não sabe como é que você se alimenta. Você não sabe como é que faz atividade física adequada. Você não sabe quanto você tem que fazer de cardio por semana ou por dia na intensidade que precisa fazer. Então, ou seja, se você não tem as ferramentas para aplicar na tua dinâmica durante o dia, né, você dificilmente vai conseguir chegar lá.
E a chance de você desmotivar no meio do caminho é muito grande. Porque se você não está vendo o resultado acontecer, ou por não saber o tempo que esses resultados vão começar a acontecer, você acaba desmotivando e acaba desistindo. Pior, se você traz pessoas que não estão alinhadas com esse objetivo de perda de peso, vai ficar mais difícil ainda. Porque não tem coisa pior. Você tá ali focado, chega no final de semana, a pessoa fala assim, vamos comer uma pizza? Você merece, velho. Trabalhou a semana toda. Uma pizza não vai te matar. Tu já se dedicou a semana inteira. Então olha como é importante. Agora imagina o contrário. Você está andando com pessoas que estão no mesmo foco que você. E você resolve fraquejar no sábado para comer a pizza. A pessoa fala assim, não, vai tirar o foco. Você lutou a semana inteira para chegar agora do sábado fraquejar. Então olha como é importante a gente escolher pessoas que estão muito alinhadas com a mesma direção que eu estou querendo. Por quê? Porque se eu vou junto com as pessoas ou que já romperam aquela barreira, ou pessoas que estão indo com o mesmo objetivo, eu consigo concretizar mais rápido esse sonho e eu consigo, na maior parte das vezes, persistir o tempo necessário para a concretização daquele sonho. Então, isso é importante. Só que o que me parece, o que me deixa, às vezes, angustiado com as coisas, é que é muito óbvio isso que eu estou falando. Mas entre o seu óbvio e você aplicar esse óbvio, te falta coerência entre a relação que tu quer e o que tu vai fazer acontecer. Então, gente, é muito importante a gente ter muito alinhado na cabeça da gente. Primeiro, qual é o tipo de sonho que eu realmente quero realizar? Segundo, construir isso dentro da minha cabeça. Terceiro, alinhar quais são as ações que eu preciso implementar dentro do meu dia a dia para que essas ações, no tempo necessário, elas aconteçam. E o quarto ponto importante é o quê? Eu estruturar quais são as pessoas que eu devo me aproximar nesse percurso e quais são as pessoas que eu devo me afastar nesse percurso. Por quê? Porque as pessoas certas, colocadas no momento certo, elas vão acelerar os teus resultados. Ou seja, que nesse caso é a concretização dos teus sonhos. E aí voltando, dando um reset lá em 2006 de novo, nessa época que eu fiz, eu tenho deficiência em determinadas matérias. Eu preciso encontrar quem são os professores que têm uma boa didática, que têm a capacidade de me treinar para essa deficiência que eu tenho, e eu vou fazer o quê? Pagar pelo acesso a essa pessoa. Então nem sempre você vai conseguir de graça isso, você precisa pagar. Né? Para ter as habilidades que eu tenho hoje em diversas áreas, né? Não só na medicina, mas em outras áreas, eu precisei pagar pelo acesso das pessoas que foram necessárias para construir esse modelo mental que eu tenho hoje. Então olha que interessante. A gente precisa começar a olhar para isso. Quem são as pessoas que romperam essa barreira que eu não rompi? Quem são essas pessoas que realizaram esse sonho que eu desejo realizar? O que essas pessoas estão fazendo? O que elas fizeram? Eu não tenho acesso a isso. O que eu posso fazer para chegar até essa pessoa? É construir uma amizade? É pagar para ter o acesso a essa pessoa? Para que ela me mostre esse percurso? Para que eu consiga chegar mais rápido? Ou que eu consiga chegar utilizando as ferramentas que eles estão usando, que ele utilizou para chegar. Então, isso é extremamente importante. Então, acessar as pessoas certas é muito importante. Já falei hoje na live de manhã que eu fiz para médico, e eu vou falar aqui para vocês agora. Rafael, como é que eu escolho um mentor? Como é que eu escolho essa pessoa para saber se ela vai poder me ajudar nesse percurso? Eu sei que ela chegou, mas como é que eu vou saber se ela é realmente a pessoa? Então, aqui são 4 coisas. Eram 3, hoje eu acrescentei 4. Primeira coisa, essa pessoa chegou no resultado que eu estou buscando? Ela vive o sonho que eu desejo realizar? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa pessoa tem uma metodologia para me ensinar a realizar esse objetivo? Ou seja, ela chegou, mas não é só porque ela chegou que ela vai ser meu mentor. Essa pessoa tem um método para me ensinar a realizar esse sonho? Então esse é o segundo ponto. Terceira coisa importante, essa pessoa tem didática para me ensinar essa metodologia que levou ele a realizar esse sonho que eu desejo hoje, mas que ele já concretizou? Quarta coisa, essa metodologia dele realmente vai me dar retorno sobre o investimento que eu estou tendo? Ou seja, eu estou pagando pelo acesso
e esse acesso vai me dar o retorno que eu quero, olha que interessante. Isso se aplica a tudo na vida. Hoje, quando um paciente me escolhe para tratar varizes, acontece exatamente isso aqui. Eu entrego o resultado? Entrego. Mostro aqui todas as quartas-feiras e nas postagens que eu faço. Dr. Rafael tem uma metodologia para entregar esse resultado que é replicável para outros pacientes? Sim. Se todo dia eu mostro o resultado, se toda quarta-feira eu faço live de resultado, ali é a comprovação de que eu tenho uma metodologia de tratamento de varizes que replica resultados dos meus pacientes. Terceira coisa, a forma como o Dr. Rafael faz a jornada de tratamento dele é da forma que eu desejo? Atender com hora marcada é importante para mim? Utilizar as técnicas e tecnologias necessárias para o tratamento de varizes para chegar nesse resultado através dessa metodologia dele é o que eu estou desejando? Pronto. O investimento que eu vou fazer nesse tratamento com o Dr. Rafael vai me levar realmente a esse resultado? E qual é o impacto desse resultado no meu desempenho da minha vida? A minha autoestima vai melhorar após esse tratamento? Eu vou ter melhor desempenho de qualidade de vida após o tratamento com o Dr. Rafael? Então, é exatamente isso. Olha como isso se aplica a tudo na vida. Então, ou seja, a realização do teu sonho, ela tem que estar pautada em cima desses pilares. Porque eu vejo muitos pacientes falando assim, eu quero realizar esse sonho de tratar as varizes com o Dr. Rafael. Pronto, isso é realmente o que você quer? Por que você quer isso? Por que você me escolheu para fazer isso? É realmente eu sou o médico que você quer para tratar? Pronto, perfeito, está desenhado, eu quero. Pronto. Eu tenho as condições para passar por uma consulta e fazer o tratamento agora? Não. Eu dou sempre um exemplo de uma paciente chamada Maria José, ela é de Gandu. Maria José passou comigo, na época, logo quando eu abri minha clínica. Aí ela passou, falou assim, doutor Rafael, eu vim aqui fazer a consulta, né? Eu vim aqui para saber qual é o planejamento do meu tratamento, para não saber quanto é que eu preciso investir. Aí eu fui, fiz a consulta, desenhei, fiz toda a proposta de tratamento, tudo, desenhei um detalhinho para ela. Ela falou, doutor, eu não tenho esse dinheiro agora, mas em 11 meses, eu já fiz o cálculo na minha cabeça aqui, ó. Em 11 meses eu vou juntar esse dinheiro e daqui a 11 meses eu volto a fazer o tratamento. E ela não só voltou, a gente realizou o tratamento dela, ficou top o resultado. E ela falou assim, doutor, valeu a pena cada centavo. Valeu a pena cada privação que eu tive nesses 11 meses para direcionar esse dinheiro para fazer esse tratamento. Então, é sobre isso. Ou seja, Dona Maria José, ela hoje, falando daqui e olhando a coerência do que eu falei na live hoje, foi exatamente o que ela fez. Ela definiu que eu sou o médico para tratar as varizes dela. Ela botou na cabeça dela, ponto, tá definido, é Dr. Rafael. Depois, ela veio até a consulta para saber o ponto onde é que ela precisava chegar. Ou seja, qual era o valor do investimento para concretizar aquele tratamento que causava problema na saúde dela, que prejudicava a autoestima dela e que estava prejudicando o desempenho financeiro da empresa dela. Definiu o valor e ela foi definir o prazo dela. Ou seja, ela falou assim, ó, dentro do cálculo que eu fiz, eu vou ter que me privar de algumas coisas que são supérfluas, que eu estou gastando dinheiro, que eu vou dedicar toda a minha energia a trabalhar e juntar esse dinheiro, e 11 meses eu volto para fazer tratamento com o senhor. E 11 meses ela voltou e realizou. E aqui eu não estou falando sobre tratamento de varizes. Aqui eu estou te falando sobre você bancar as tuas decisões. Bancar as decisões é agir todos os dias em prol da realização dela. Ou seja, quando eu tomei a decisão de passar em medicina, eu dedicava 100% da minha energia a isso. 100% da minha energia a isso. Quando eu tomei a decisão de abrir minha clínica em 2 anos, 100% da minha energia era dedicada a isso. Ou seja, não tinha de desviar. Ah, eu não vou comprar casa, não vou comprar carro. Ah, não vou fazer viagem para a Europa. Não, a minha energia é direcionada 100% para a concretização daquele sonho que era abrir minha clínica. Então, olha como a coerência com o que eu falei, a coerência com meus pacientes que realizaram esse sonho e a coerência com a minha vida. Ou seja, quando eu decidi dobrar o tamanho da minha clínica, estava na minha cabeça. Então, todas as minhas ações, primeiras são aqui, ó, desenhadas dentro da minha cabeça. Eu realizei um sonho esse mês, que é um projeto, né, de vida pessoal. Ele estava na minha cabeça. E eu botei um prazo na minha cabeça, 6 meses. Tem 6 meses que eu estava namorando essa aquisição que eu fiz agora aí. Certo? Foi concretizado. Concretizei. Eu já me sentia lá nesse lugar. Sabe? Eu já vivia lá. Mônica, que nesses últimos 15 dias estava da transação, né, dessa aquisição aí, eu estava falando com ela, Mônica, eu já tô lá dentro, pô. Antes de acontecer.
Eu já vivo lá dentro. Eu já me sinto naquele ambiente. Então, ou seja, quando você concretiza isso dentro da tua cabeça, as coisas parecem que começam a conspirar. O teu cérebro, ele começa, as coisas, parece que as coisas começam a focar dentro daquilo ali, que começa a conspirar, as coisas parecem que vão acontecendo. Por quê? Porque tua cabeça está concretizada já. Você precisa botar isso no plano material. Através de quê? Das suas decisões, da forma como você vai procurar as pessoas, encontrar as pessoas certas, fazer as conexões certas, porque as coisas parecem que vão se moldando para concretizar o que já está concretizado dentro da tua cabeça. Perfeito? Então isso é importante. E se você pegar isso que eu estou te falando e aplicar dentro da tua vida, você vai ver que como você vai começar a realizar teus sonhos. Parece que as coisas vão começar a acontecer na tua vida a partir daí. E eu estou te falando que eu sou a prova viva disso. Tudo. E aqui eu te mostrei só 3 coisas da minha vida. E para você entender que existe uma coerência desde a minha adolescência. Só que hoje as coisas parecem que faz mais sentido. Né? Porque a replicação disso ao longo do tempo me faz acelerar os meus resultados. Me faz acelerar a realização dos meus sonhos. Então isso é muito importante. Então hoje eu penso dessa forma. E trazer isso para vocês é fazer vocês começarem a pensar dessa forma para vocês serem pessoas que realizam os sonhos de vocês. E não começar a se sabotar e deixar de sonhar porque você acha que não é para você. Me dói muito quando eu vejo um paciente falar que doutor, esse tratamento não é para mim. Ou seja, eu não mereço isso. Será que você não merece porque você não acredita? Ou será que você não merece porque você não está disposto a pagar o preço para concretizar esse sonho? Só que toda vez que você fala que não merece, o teu cérebro constrói essa ideia de não merecimento para as coisas para você. Que você não merece. E todas as vezes que você fala isso, parece que teu cérebro ele vai bloqueando esse senso de não merecimento e você passa realmente a não merecer mais nada. E você começa a se limitar e se contentar com pouco. E isso é muito ruim pra gente. Por quê? Porque isso vai concretizar na forma como tu vai criar teu filho, na forma como você lida com tua equipe no trabalho, na forma como você lida com teu casamento. Isso é muito doido. E parece que quando a gente começa a entender isso, faz mais sentido a forma como eu lido com meu esposo, como eu lido com minha esposa, como eu lido com meu irmão, como eu lido com meu funcionário, como é que eu lido com meu time, como é que eu lido com meu patrão, como é que eu lido com meu filho. Isso é muito doido. Porque eu tô te falando que isso tudo pra mim hoje faz sentido demais, sabe? As minhas ações hoje elas são muito intencionais. Intencionais em prol da concretização do que eu quero. Então, ou seja, tudo que eu ajo, desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, tudo está muito bem alinhado em prol da concretização do que eu quero. Por quê? Porque ao longo da minha vida foi assim. Só que toda vez que eu tomei uma decisão e eu paguei o preço dessa decisão e eu agi sobre essa decisão e eu concretizei aquele sonho, os outros eles passam a ter mais sentido. Eu começo a entender que existe um preço para realizar aquilo que eu quero. E é por isso que eu fico me testando o tempo todo. Eu testo 0 açúcar, eu testo 0 álcool, eu testo acordar de manhã, eu sempre vou mesclando meus horários. Por quê? Porque isso é um trabalho mental. Para que minha cabeça ela comece a entender o seguinte, precisa pagar o preço. Não existe concretização de sonhos sem pagar preço. Então se toda hora eu me coloco em situações de ter que pagar preço do meu desejo, né? Porque eu desejo comer doce. Mas a partir do momento que eu falo assim, eu não vou comer, mais uma vez, eu falo isso direto aqui na live, treinando meu cérebro. Por senso de merecimento. O senso de entender que tudo que você quer na tua vida, você tem que pagar um preço. E teu cérebro fica condicionado a isso, fica mais fácil, fica menos doloroso o processo da realização dos sonhos. Principalmente quando os sonhos são muito grandes. Por quê? Porque o preço é muito grande. O preço da realização é coerente com o tamanho da realização desse sonho. Quanto maior o sonho, maior o preço. Não tem jeito. Mas se você não cria senso de merecimento, senso de que você realmente paga o preço das coisas, você chega no meio de pergunta e faz o quê? Não vou não. Aí não é pra mim não. Nada, abrir a clínica, não tá ruim pra caramba. Porra, não. Esse carro não é pra mim. Esse carro é só pra quem tem dinheiro. Então você vai se distanciando cada vez mais do teu sonho. E a vida passa a ficar chata. Porque você se limita. É uma limitação mental. Porque teu cérebro foi adestrado dessa forma. Que eu não consigo. Eu não posso. Eu não permito. Isso não é pra mim. Olha como é ruim você treinar teu cérebro desse jeito. Isso é muito doido. Estava conversando com alguém sobre isso.
Léo, se você perguntar a Léo, ele fala assim, papai, eu quero ter 1000 caminhões, 10 aviões e 5 helicópteros. E agora ele fala 20 postes. Ele quer ter 20 postes. 1000 caminhões, 10 helicópteros, não, 10 aviões, 5 helicópteros e 20 postes. Só que se eu chego pro meu filho e falo assim, não, filho, é muito. 1000 caminhões é muito caminhão. Eu falo, não, pai, 1000 caminhões mesmo. E eu vou te ensinar o que precisa fazer para pagar o preço para construir esse império que você quer construir. Ou seja, eu não limito a capacidade dele sonhar. Eu estimulo ele, mas eu sempre falo, o preço é alto. Para você ser dono disso tudo, você vai ter que pagar um preço alto. Mas eu tô aqui para te treinar, para te orientar e para te mostrar que existe um preço a ser pago para realizar isso aí. Então isso é papel meu como pai hoje. É não limitar meu filho a sonhar alto. Ele tem que sonhar alto. Mas ao mesmo tempo ele tem que saber que o preço também é alto. E isso, se a gente não constrói isso na cabeça da gente, dificilmente eu vou conseguir ajudar meu filho a fazer isso. Então olha como o impacto, né, da forma como você lida com os teus sonhos impacta diretamente no comportamento que você vai construir para o teu filho. Porque é uma série de crenças que a gente tem, a gente acaba transparecendo e levando também para os filhos. Aí depois você tem um filho que está lá cheio de bloqueio, você vai descobrir que é os teus bloqueios que foram passados para ele. Pela forma como tu agiu com ele. Pelo teu comportamento junto com ele. Então, é um impacto muito grande que a gente exerce sobre a forma como a gente pensa sobre a gente. Isso vai impactar diretamente sobre a forma como meu filho vai pensar sobre ele. Então, se você, né, quer que teu filho prospere, primeiro você tem que prosperar. Primeiro você tem que mostrar para você que você realiza todos os sonhos que você deseja. E você paga o preço necessário para realizar esses sonhos. Só que se eu não entendo isso, como é que eu vou fazer meu filho entender? Né? Olha como é doido. Como é que eu vou motivar o meu time da minha empresa, se nem eu acredito nisso? Como é que eu vou estimular a Mônica, Val, Yali, todo mundo que trabalha comigo hoje, para que elas sonhem alto? Se nem eu acredito nisso. Só que se eu acredito e todo dia eu realizo meus sonhos e eu mostro aqui que eu estou pagando um preço por isso, eu motivo os meus liderados a querer também mais. Então aí entra aquilo que eu falei na estante, sobre o ambiente, sobre as mesas que você senta. Quem são as pessoas que você tira como referência para ser teu líder? Quem são as pessoas que você escolhe para ser teus mentores? Olha como faz coerência. Chegou onde eu queria chegar, tem um método, está disposto a ensinar, qual é o retorno que ele traz sobre o investimento que eu vou fazer para acessar essa mentoria com ele. Então é sobre isso. Perfeito? Então essa era a mensagem que eu queria trazer sobre hoje, tá bom? A gente vai trazer alguns temas esse mês agora. Por quê? Porque eu quero fundamentar a tua capacidade de sonhar para 2025. É você começar a desenhar o que você quer para 2025. Quais são os sonhos que você vai realizar agora, não é que você quer não, que você vai realizar agora em 2025. Para você começar a construir esse modelo mental dentro da tua cabeça. Para que em 2025 você já comece sabendo o que você quer. E comece sabendo o que você precisa fazer. Quem são as pessoas que você vai precisar acessar? Quem são os ambientes? Quais são as ferramentas que você precisa desenvolver para construir, né, uma trilha nas tuas ações diárias para que esse sonho se realize? Perfeito? Então esse é o episódio 1 de uma série de 3 lives que a gente vai fazer nesses domingos agora de dezembro para te ajudar a tornar o teu 2025 mais próspero. Então hoje eu queria trazer essa mensagem, tá bom? A live vai ficar salva. Quem não assistiu toda, volta para assistir, essa live foi boa, né? E a gente vai trazer uma ordem cronológica nos próximos 2 episódios que vem pela frente aí. Beleza? Beijo no coração. Excelente domingo a todos vocês. A gente se vê no próximo domingo. Um abraço. Muito obrigado pela audiência de todos vocês.